A Primeira e a Segunda Guerra Mundial funcionaram como verdadeiras caixas de Pandora na história do homem. Na mitologia grega, a caixa de Pandora guardava um arsenal de desgraças que não deveria ser aberta jamais. Discórdia, doenças e guerras estavam ali dentro aguardando a oportunidade para saírem. Mas no fundo do baú havia uma surpresa, uma dádiva oculta, a esperança. E quem poderia imaginar que das cicatrizes das guerras surgiria um novo tratamento capaz de trazer esperança aos seus feridos e, de quebra, a semente de um dos maiores e mais admirados eventos esportivos do mundo. Se você gosta de assuntos militares, inscreva-se já e acompanhe o canal. A sua presença é muito importante para o crescimento do Warpedia. Quando as grandes batalhas da Primeira Guerra estouraram, as nações que lutavam pela hegemonia da Europa passaram a lidar com uma quantidade de feridos sem paralelo. Em muitos casos, parte dessas baixas precisava abandonar as linhas de frente para que pudessem receber um tratamento médico um pouco mais adequado em locais com mais estrutura. E aí começavam outros tipos de problema, já que a maioria dos países estavam longe de ter os melhores meios para absorver a enorme demanda, e a medicina da época não dispunha de cuidados adequados para lidar com alguns tipos de ferimentos comuns, como as lesões na espinha, por exemplo. Esse cenário seguiria com avanços relativos até o início da Segunda Guerra, mas algumas lições importantes haviam sido aprendidas por médicos visionários. E foi a partir das experiências acumuladas na Primeira Guerra que neurologistas como George Haydock enxergariam uma possibilidade de experimentar novas abordagens em seus pacientes. Haydock foi o primeiro a defender um tratamento especializado para os soldados com lesões na espinha que desembarcavam em seu hospital na Inglaterra. E quando a Segunda Guerra começou, o Reino Unido tinha tomado algumas medidas inovadoras nesse sentido, no que foi considerado o primeiro passo para aumentar a expectativa de vida dos pacientes que chegavam com esse tipo de ferimento ao hospital onde o Dr. Haydock trabalhava, o Stoke Mandeville. Até aquele momento, ferimentos daquela natureza recebiam uma expectativa de vida muito curta, de apenas 2 anos. E segundo a medicina da época, em casos assim, não havia muito o que se fazer além de dar conforto aos pacientes até o seu inevitável fim. O segundo passo para alterar esse quadro desalentador aconteceria no 4º ano da guerra, em 1943, quando o Dr. Haydock decidiu reforçar seu time de médicos com um improvável médico alemão. Nada poderia ser mais surpreendente do que ter um alemão cuidando de britânicos feridos por alemães em plena Segunda Guerra. Mas o alemão em questão era um craque da neurologia e não foi escolhido por acaso. E ele não só seria o responsável por revolucionar o tratamento e a expectativa de vida dos soldados, mas também teria de criar o que conhecemos hoje como Paralimpíadas. Uma saga que demoraria muitos anos até virar realidade. Ludwig Guttmann era um médico germânico de origem judaica, considerado o neurologista mais importante da Alemanha na década de 30. Dono de uma biografia espetacular e que não por acaso acabou indo parar nos cinemas, a trajetória de Guttmann é cheia de capítulos dignos de filme. Um desses capítulos aconteceu há poucos meses do início da Segunda Guerra, numa situação que o colocaria diante da oportunidade que mudaria sua vida ao ser enviado para fora da Alemanha a pedido do próprio governo nazista. O motivo da viagem era o tratamento que Ludwig deveria fazer para um amigo do ditador Antônio Salazar de Portugal. Após o tratamento, o voo que levaria Guttmann de volta para a Alemanha faria escala no Reino Unido, mas ali, o médico judeu decidiu que não pisaria mais na Alemanha nazista. Uma decisão difícil e que ele tinha adiado por algum tempo, mesmo depois de ter perdido seu pai e sua irmã em campos de concentração. 6 meses depois de decidir se mudar para a cidade de Oxford com a mulher Eva e seus 2 filhos pequenos, a Inglaterra declarou guerra contra a Alemanha no fatídico 3 de setembro de 1939. A Segunda Guerra entrava no seu 4º ano quando o Dr. Guttmann assumiu a direção do novo Centro Nacional de Lesões Espinhais no Hospital de Stoke Mandeville. Mas antes de aceitar o cargo, o alemão impôs uma condição, a de ter total liberdade para tratar os pacientes do seu jeito, sem interferências externas. A exigência foi aceita, e no ano seguinte, ele teve a oportunidade de colocar em prática suas ideias revolucionárias. Inconformado com a baixíssima expectativa de vida e a maneira como a medicina encarava os ferimentos na coluna, o médico alemão propôs uma abordagem totalmente diferente da que vigorava na época. Ao invés de cama, sedativos e um quarto fechado, entrava em cena uma rotina de atividades, exercícios físicos e tarefas ao ar livre que durariam pelo menos 2 horas por dia. As medidas tinham como objetivo evitar infecções causadas pelos longos períodos em que os pacientes passavam deitados em suas camas. Se alguém puder ter o tratamento apropriado desde o início, não só será possível prolongar a expectativa de vida,
como também será possível ter uma vida tão normal como a de uma pessoa sem deficiência. Na lógica do neurologista alemão, os fatores bem-estar e autoestima eram fundamentais para a recuperação dos pacientes. E o melhor instrumento para lidar com esses dois aspectos seria por meio da prática esportiva. Segundo o médico, a atividade física por meio do esporte era a maneira natural para fortalecer o tronco e os membros superiores de uma pessoa paraplégica. Afinal, ela precisaria estar forte o suficiente para mover suas cadeiras de rodas por conta própria. O impacto de se sentir produtivo não só melhoraria a condição física das pessoas, mas também impactaria positivamente o bem-estar mental dos pacientes. Dessa forma, o novo tratamento mexia com a ideia que as pessoas poderiam retomar sua vida ao invés de se render ao perigoso ciclo de ficarem deitadas numa cama. No hospital, foram instaladas oficinas onde as pessoas podiam trabalhar com madeira ou consertar relógios, mas foi a procura por atividades esportivas que acabou tendo o maior impacto positivo nos soldados. E de lá surgiu a ideia de criar uma competição com os novos atletas, e essa competição ganharia o nome do hospital e seria conhecida como os Jogos de Stoke Mandeville. A mistura das ideias de Guttmann com algumas das antigas habilidades dos soldados parece ser a explicação mais óbvia na escolha do primeiro esporte disputado nos Jogos de Stoke Mandeville, o tiro com arco. A competição ocorreu em 1948 e não por acaso foi marcada para acontecer em paralelo aos Jogos Olímpicos de Londres, numa iniciativa pensada por Guttmann como forma de promover o evento que nascia. A primeira edição dos Jogos de Stoke contou com a participação de 16 atletas, sendo 14 homens e 2 mulheres. No ano seguinte, o evento daria um salto no número de competidores ao sair de 16 para 37 atletas. Animado com a evolução da competição, Guttmann profetizou que um dia o mundo pararia para assistir aos Jogos Olímpicos dedicados às pessoas com deficiência. A profecia viraria realidade graças ao persistente trabalho de Guttmann nos bastidores. Enquanto viajava o mundo para treinar médicos como neurocirurgiões, ele viu a oportunidade de atuar também como uma espécie de embaixador dos Jogos e da divulgação dos benefícios para quem participava deles. Em 1952, a competição contou com a participação de uma delegação estrangeira pela primeira vez. A equipe vinha da Holanda e também era formada por veteranos que lutaram na Segunda Guerra. O tempo foi passando e em 1959 a competição alcançaria a expressiva marca de 360 competidores de 20 países diferentes. No ano seguinte, o agora Jogos Internacionais de Stoke Mandeville seriam realizados de forma oficial junto com as Olimpíadas de Roma, fazendo dela a primeira edição dos Jogos Paralímpicos na história, embora o nome só tenha sido adotado em 1984. Foi nesse período que o termo Paralimpíada foi criado, com a junção das palavras paraplégico com Olimpíada. Mesmo após a sua aposentadoria em 1966, Guttmann continuou envolvido com a organização dos Jogos de Stoke e, como forma de reconhecimento pelo seu trabalho, foi nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, tornando-se Sir Ludwig Guttmann. Em paralelo a isso, as Paralimpíadas continuaram a evoluir e, na edição de 1976, ficaram mais próximas do modelo que conhecemos hoje, quando pessoas com deficiências físicas originadas de amputações e atletas com deficiência visual tiveram a oportunidade de serem inscritas pela primeira vez. Naquele ano, os Jogos contaram com a participação de mais de 1.500 atletas de 40 países diferentes, e foi nessa edição que o Brasil ganhou a sua primeira medalha. O Brasil acabaria se tornando uma potência paralímpica anos mais tarde, quando passou a figurar entre os 10 melhores do mundo a partir de 2008, uma presença constante nas últimas 4 edições dos Jogos. Sir Ludwig Guttmann morreu em 18 de março de 1980, aos 80 anos. Ele não viveu para ver os Jogos na forma como tinha sonhado, mas seu trabalho segue vivo na competição esportiva que começou com um punhado de veteranos da Segunda Guerra e hoje é um dos maiores e mais respeitados eventos esportivos do mundo. Gostou do vídeo? Dê seu like, inscreva-se no canal. Até a próxima!